Sejam todos bem-vindos, esse é o programa Saúde Sem Máscara. Meu nome é Diego Borges, eu sou enfermeiro especialista em nefrologia. Estou aqui juntamente com a Sara, que é enfermeira nefrologista, o doutor Alexandre, ele é o cirurgião vascular. Temos aqui também o fisioterapeuta Fábio. Hoje nós vamos abordar bastante o assunto sobre as funções, o que o médico cirurgião vascular realiza, qual a importância dele nos pacientes com doença renal crônica, a importância do fisioterapeuta também. Olá, Sara, tudo bem? Olá, Diego, tudo ótimo. Eu sou a enfermeira Sara, trabalho atualmente com os pacientes conservadores, que são aqueles pacientes que não entraram em terapia renal substitutiva ainda, seja diálise peritoneal, seja por hemodiálise, e o nosso objetivo é retardar a progressão dessa doença, trazendo uma melhor qualidade de vida para o paciente mesmo. Olá, doutor Alexandre, tudo bem? Tudo jóia. O senhor pode se apresentar, falar um pouco mais sobre o trabalho excelente que o senhor faz? Meu nome é Alexandre Giovannini, eu sou cirurgião vascular, tenho especialização em cirurgia endovascular e angiorradiologia. A gente atua em vários hospitais aqui de Brasília, sobretudo no Grupo Santa Lúcia e na rede DASA, dos hospitais Brasília e Brasília Águas Claras. Muito bem, doutor, muito obrigado pela presença. Fisioterapeuta Fábio, conte um pouco para nós sobre seu trabalho. Certo. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, Meu nome é Fábio Vieira, eu atuo com pacientes renais crônicos desde 2006. Então, nosso projeto, que é a Ideal Core Renal, é uma parceira da Davita, A gente presta serviço em 5 unidades da Vida. Temos outras unidades também fora da vida que a gente participa também, com pacientes em hemodiálise, E também atuamos já com outro braço do serviço, que é a CISI Saúde, na região do Sudoeste, que a gente atua com pacientes em estágio conservador, Que o foco é o paciente em conservador e também a parte de fístula também, A gente faz toda a orientação, o contexto de acompanhamento também, o processo de maturação, a gente orienta bastante por lá. Excelente. Agradeci imensamente pela presença de todos vocês. E, doutor, vamos começar pelo senhor. Qual o papel principal que o senhor realiza nesses pacientes com doença renal crônica? Os pacientes com doença renal crônica, eles são muito importantes, e participam amplamente da nossa rotina, como cirurgiões vasculares, Eles são encaminhados para nós, basicamente, para a gente fazer um preparo dos acessos, para esses pacientes dialisarem, desde o ultrassom vascular, que a gente chama de ecodoppler, para fazer um mapeamento de artérias e veias que são adequadas para fazer essa fístula e também para a gente fazer os acessos de diálise, com catéteres, ou seja, elas fístulas, e acompanhar esses pacientes depois. Doutor, quais são os tipos de acesso para a hemodiálise que o vascular pode realizar em um paciente? A gente tem basicamente 2 situações para diálise, Tem as situações de urgência e emergência dialítica, Onde a gente precisa dialisar esse paciente de forma mais imediata, para salvamento de vida mesmo, Nestes casos, a gente tem à disposição os catéteres de curta permanência, Que são catéteres para resgate, E também existem os catéteres de longa permanência, que a gente chama de permicates, que são catéteres que podem ficar por mais tempo. E o outro tipo de acesso para hemodiálise, que é o melhor que existe, são as fístulas arteriovenosas, Das fístulas, as ideais são aquelas feitas com a própria veia do paciente, A gente chama de fístulas autólogas. E também existem as fístulas com próteses, que funcionam bem, mas tem alguns riscos a mais do que as fístulas autólogas. Doutor, e como é que elas são realizadas? Tanto a fístula, que a gente chama em relação à fístula, quando o paciente ele consegue ser feito uma junção da artéria e da veia, via, digamos que, normal, e como que é feito também a PTFE, que é o que a gente chama, que é a prótese. E como que é feito também o permicate? Explica pra gente como é que são feitos esses acessos. Tá. Vamos começar pelo permicate. O permicate é um catéter que a gente chama de longa permanência, Porque ele tem um dispositivo, uma esponjinha ao redor do catéter,
faz uma fibrose nos tecidos abaixo da pele, isso diminui o risco de infecção, né, da pele através do catéter e aumenta a vida útil dele, né. Para implante desses catéteres, normalmente a gente faz numa sala de centro cirúrgico, né, com uma sedação e uma anestesia local. Com o ultrassom, né, a gente mapeia as veias desse paciente na hora, né? Normalmente a gente usa veias do pescoço, né, veias jugulares ou veias subclávias, e mais raramente veias da perna, né, as veias femorais. Uma vez que a gente identifica qual a melhor veia para fazer esse acesso, a gente punciona essa veia guiada por ultrassom, a gente enxerga a agulha entrando dentro do vaso e depois esse catéter é implantado, né, e já pode funcionar de imediato. Em relação às fístulas, né, como é que funciona? Uma fístula artério-venosa, né, é uma comunicação entre uma artéria e uma veia, né? No caso do braço, né, que geralmente é onde a gente faz essas fístulas, a gente faz uma anestesia local, né, esse paciente está sedado também, e é feita uma pequena incisão, onde a gente isola a artéria, isola a veia. Essa veia ela é amarrada no segmento mais distal, e a gente abre um cortezinho pequeno na artéria e costura essa veia na artéria, né? Isso faz um desvio da circulação, né? A artéria recebe o sangue que é bombeado pelo coração e a veia receberia o sangue que já passou pelos tecidos para esse sangue voltar para o coração, né? Quando a gente faz esse desvio, esse sangue com uma pressão elevada, né, que é o sangue que está vindo da artéria, ele vai direto para a veia e passa a ser um circuito de alta pressão. Então, essa veia se dilata, né, fica com a parede mais forte e isso permite que a gente consiga puncioná-la e fazer hemodiálise adequadamente, né? No caso das fístulas com prótese, né, que o material mais utilizado é o PTFE, né, é basicamente a mesma coisa, né, só que a gente precisa fazer 2 incisões, né? Uma incisão próximo da artéria e uma incisão próxima da veia, né, onde essa veia seja mais adequada para que seja feito esse deságue do sangue, né? Mas basicamente é a mesma coisa, né? O PTFE, né, a prótese é um substituto da veia, né? Entendi. Doutor, e quais são os exames necessários para a confecção de uma fístula? Normalmente a gente faz um ecodoppler, tá? Um exame bem básico, né? Um ultrassom vascular, onde a gente procura por alguns aspectos das veias, né? A veia tem que ser pérvia, essa veia tem que ter um calibre adequado, né? Principalmente maior que 2 a 3 milímetros de diâmetro. É uma veia que não pode ter áreas de inflamação prévia, né? Que a gente chama de flebites, né? Que são coisas que vão fazer com que essa fístula se desenvolva mal no futuro, né? E a gente também vê a profundidade da veia e vê se as veias mais centrais são pérvias ou não, tá? Doutor, muita gente tem medo de realizar a fístula quando a gente indica meio que precocemente. Uhum. Existe algum problema que possa ocorrer durante a confecção da fístula e também no implante do catéter? Tem alguma intercorrência que possa ocorrer? Tem algum risco? Os riscos na confecção de uma fístula são muito, muito pequenos, tá? É considerado uma cirurgia de pequeno porte, né? Feita com anestesia local, uma sedação, um risco de sangramento muito baixo, né? E realmente muitos pacientes têm medo de realizar a fístula mais precocemente, ou mesmo depois que já está usando o catéter, mas eu acho que é mais por desinformação mesmo, e acho que o grande objetivo aqui do programa, e vocês estão de parabéns, é quebrar esse tabu que existe para esses pacientes, né? Que é uma coisa muito melhor para eles. Tá ótimo. Doutor, após a realização do acesso, quais são as complicações que podem ocorrer em uma fístula ou no permicate? Em relação aos catéteres, as principais complicações que a gente vê e que estão descritas na literatura, né, em termos de porcentagem, são sangramentos, né, principalmente ao redor do túnelzinho embaixo da pele que a gente passa, infecção,
né? Ou trombose desse dispositivo, né? A incidência é muito, muito baixa, né? Mas essas são as principais complicações. Em relação às fístulas, né? Existem as complicações relacionadas às fístulas em si e complicações sistêmicas, né? Em relação às fístulas, a principal complicação que a gente tem é a fístula trombosar, né? De forma precoce, mais relacionada ao procedimento, ou a veia, que não era tão boa. E no caso de fístulas com prótese, tem um grande risco de infecção também, né? Por isso que a gente sempre prioriza a confecção de fístulas com veia do próprio paciente, né? Em relação a complicações sistêmicas das fístulas, né? São mais para aqueles pacientes que têm insuficiência cardíaca avançada, né? Igual eu tinha falado anteriormente, né? A gente faz um desvio da circulação das artérias direto para as veias. Então, ao invés daquele sangue percorrer os tecidos aqui do membro, parte dele é desviado e acaba voltando precocemente para o coração, né? Isso aí, num paciente que já tem insuficiência cardíaca, pode sobrecarregar ainda mais o coração e causar alguns problemas, às vezes precisa até desligar a fístula, né? Mas é muito raro e a gente sempre investiga o paciente antes, né? Para saber se tem esse tipo de problema ou não, para que essa fístula seja feita com a maior segurança possível. Era justamente isso que eu ia perguntar agora. Existe alguma impossibilidade do paciente poder realizar a fístula e o catéter? Ou todos os pacientes eles podem realizar, que necessitam, né, no caso, e todos eles podem necessitar de realizar essa questão da fístula, do catéter, ou tem alguma impossibilidade? A principal, assim, impeditivo para a gente fazer uma fístula seria mesmo a insuficiência cardíaca muito avançada, né? A gente pensando nessa sobrecarga, aumentaria o risco para o paciente e não seria o ideal a gente fazer esse método para diálise, né? Outra coisa que impediria a gente fazer uma fístula é se a circulação arterial do membro, né, principalmente distal, né, mais para a periferia do que onde a gente faz a costura, se ela for ruim, né, porque essa fístula já vai roubar sangue aqui do braço, né, e pode ser que a mão fique isquêmica também, tá? Por isso que é importante fazer um bom ultrassom, um bom ecodoppler, né, para a gente ver se tem esses problemas arteriais também, né? E em relação aos catéteres, grande dificultador, acho que não é nenhum impeditivo, né? Seriam aqueles pacientes que já têm tromboses das veias que a gente faz os acessos, né? Que é bastante comum, né, nesses pacientes que fazem hemodiálise já cronicamente, né, há muitos anos e já tiveram múltiplos acessos, né? Principalmente múltiplos catéteres, né? O organismo reconhece esse catéter que está inserido nas veias mais centrais aqui do peito, né, como um corpo estranho, e vai gerando uma reação inflamatória, fazendo com que essa veia vá se estreitando e pode vir a fechar aqui em cima. Uma vez que essas veias fecham, dificulta muito a gente colocar catéter, né? Porque a gente tem que recanalizar essas veias para que a gente possa deixar o catéter na posição correta e aí já vai deixando o procedimento mais arriscado, com risco de sangramentos, né? Tá aí mais uma vantagem da gente fazer a fístula precocemente para o paciente não precisar ficar usando catéter. Doutor, e quais são as principais junções que pode ser confeccionada uma fístula? Ela pode ser feita em qualquer lugar? Como é que funciona? Tá. As principais junções ou anastomoses, né, que a gente chama, as mais comuns são feitas no membro superior, né? A gente dá preferência para começar o mais distal possível, né? Então, a gente começa ou na tabaqueira anatômica, que é essa região da mão acima do polegar, tá? Ou um pouquinho mais acima no punho, né? Que é onde a gente faz a junção da artéria radial com a veia cefálica, né? Depois, a gente sobe para a região do cotovelo ou a região medial aqui do braço, né? Utilizando a veia basílica. Mas, na teoria, dá para usar outras veias, né? Menos frequentes, veias mais profundas do braço, veia safena na perna, veia femoral na perna, mas assim, são acessos de exceção que a gente faz em menos vezes, né? Essa opção de escolher
sempre essa área que o senhor mostrou aqui, é justamente porque caso se ocorra algum problema aqui, o paciente ainda tem outras opções de realizar? É basicamente isso? É, perfeito. Além do que a fístula que tem maior durabilidade, né, a longo prazo mesmo, são as veias cefálicas do punho, né, as fístulas radiocefálicas que a gente chama, né? Já vi fístulas de 14 anos, 17 anos, né? Então, e é sempre aqui, as para cima duram menos mesmo, né? Mas o intuito é esse. Fez a fístula aqui, a fístula foi ficando ruim, foram feitos alguns procedimentos para tentar salvar essa fístula, e chega uma hora que não dá mais, a gente vai para cima, né? E vai subindo. Entendi. E com quanto tempo já se pode começar a utilizar a fístula e o catéter? O catéter, uma vez colocado, ele já pode ser usado de imediato, né? As fístulas feitas com a própria veia, né? As fístulas autólogas, elas precisam ficar maduras, né? Que a gente chama, né? O que é isso? É a veia ela crescer, ela ter um diâmetro adequado e a parede da veia ficar forte para aguentar os furinhos da agulha, né? As punções, né? Normalmente, isso aí demora de 4 a 6 semanas para acontecer, né? Hoje em dia já tem alguns trabalhos científicos sendo publicados, né? Que esses pacientes entram a gente chama de protocolo de maturação precoce, né? Quando com 2 semanas a gente repete o ultrassom, vê como é que essa veia está, identifica alguns pontos que ela tem alguma fibrose ou de flebite antiga, e a gente pode fazer uma dilatação precoce dessa veia para estimular essa maturação, né? Tá ótimo, obrigada, doutor. Físio, qual é a função do fisioterapeuta em pacientes doentes renais crônicos não dialíticos? Certo. Bom, para responder essa pergunta, eu vou pegar um ponto bem importante, que é paciente renal não dialítico, o estágio conservador. Como a gente está falando aqui para pessoas de todo tipo de conhecimento, né? Então, vale a pena a gente falar um pouquinho do que é isso. Eu falo isso porque participei de uma palestra uma vez que era para pacientes em estágio conservador, e aí, mais para o meio, do meio para o final, um paciente levantou a mão e falou, o que é conservador? E ele era, né? Ele estava lá para assistir a palestra sobre paciente em estágio conservador. Então, o termo conservador ele não estava entendendo. Então, a importância de nós da saúde atingirmos mesmo o nosso paciente, né? Com informações. Estágio conservador é aquele paciente que ele ainda está fora da sala de diálise, né? No contexto peritoneal também, né? Então, ele está num processo de caminhada em que a fisioterapia, a atividade física e todos os profissionais de saúde que estão envolvidos nesse estágio anterior ao processo de hemodiálise, ele pode diminuir, atenuar essa velocidade, né? Então, a gente sabe que a doença renal ela é crônica, né? Ela não tem reversão, né? Então, ela é progressiva. Então, só que aí vai a decisão que a gente tenta implementar no paciente. Vamos diminuir essa velocidade para chegar lá, ou você quer continuar ladeira abaixo, né? Então, essa decisão, ela parte da atividade física, passa também pela parte nutricional, pelo médico também, pelo psicólogo, então por toda a rede de profissionais que atendem, né? É justamente algo importante que eu ia destacar, porque os pacientes em estágio conservador, eles não realizaram ainda a hemodiálise em si, ou já realizaram, recuperaram um pouco da função renal e, teoricamente, eles não estão em diálise. Como que faz em relação à fisioterapia desses pacientes no estágio conservador? Como que ocorre essa reabilitação? É através da prática de exercícios? O exercício é uma das ferramentas para essa mudança de hábito, né? Então, existem diversos estudos já mostrando que a atividade física, de forma geral, movimentar, né, sair do sedentarismo, a gente consegue diminuir essa progressão da doença, né? E o objetivo do profissional de saúde, no caso, o fisioterapeuta, trazendo movimento para a vida desse paciente, é reduzir. A gente sabe que o paciente renal, muitos cronificam a doença renal através de situações de pressão e diabetes, né? Então, a atividade física ela consegue melhorar
esse equilíbrio, né, os controles pressóricos, né, e também o controle da diabetes, né. Físio, vindo pelos acessos vasculares que o doutor citou, como é feita a realização da maturação da FAV, da fístula, né? Isso. O processo de maturação, a gente pensa no contexto de aumentar o fluxo, né, nessa região da fístula, né? Então, quanto maior o fluxo, maior estímulo para essa parede, se for aumentar o diâmetro dela, né, que é, como o doutor explicou bem, o contexto de maturação. O papel do fisioterapeuta é colocar estímulos de exercícios para que essa pressão, esse fluxo, né, seja mais constante e maior. A gente tem alguns artigos que já demonstram que de pacientes que fazem atividade física como esteira antes de entrar na diálise e o fluxo já tá melhor do que antes, né? Então, assim, poucas situações que a gente nem consegue relacionar, nem pensaria em relacionar com a FAV, estão beneficiando porque é atividade física. Elementos também que são produzidos pelo corpo, né? Então, o óxido nítrico, né, que estimula ali a dilatação dos vasos lisos, né? Então, a musculatura lisa. Então, é interessante que a atividade física ela vem como complemento por esse processo. Lembrando que, assim, como o doutor falou, o processo de maturação, né, amadurecimento da fístula, ela vai estar sempre linkada a uma visão do vascular, porque o vascular abriu, ele sabe como é que está. Então, tem paciente que talvez ele vai ter o processo de maturação um pouco mais longo, né? E aí esse link de informações é muito importante, porque é o momento que, se a gente conseguir antecipar, é melhor para o paciente, né? Então, essa comunicação tem que ocorrer sempre, né? Físio, o que é o exercício resistido? E qual que é a importância dele no sistema circulatório, respiratório? Certo. Então, o exercício resistido, pelo nome já fala, resistência, né? Então, classicamente a gente pensa no peso, carregar algo, né? Resistência. Tem vários subtipos aí de exercícios de técnicas que a gente poderia abordar em outro momento, mas, em grosso modo, o resistido seria isso. E ele tem grandes benefícios, pensando no paciente renal, no controle da diabetes, né? Então, o diabetes tem alguns estudos que já demonstram que os exercícios resistidos, ele estimula, aumenta a sensibilidade da insulina, né? Então, a captação desse açúcar lá no sangue, ela é melhor quando o paciente ele tem uma constância de atividade física no dia a dia dele, de exercício, no caso, resistido. Tá ótimo. Físio, o que é sarcopenia e qual é a relação com a doença renal? A sarcopenia é um tema importantíssimo que hoje está em alta aí nos meios acadêmicos, que a gente está trabalhando muito, principalmente com paciente renal crônico. Sarcopenia é o envelhecimento natural. Todo mundo passa por esse processo de perda de massa muscular, perda de força muscular. Então, todo mundo passa. Porém, o paciente renal, ele tem uma tendência a agravar essa perda, a aumentar o ritmo dessa perda de massa muscular e de força muscular. Aí você pensaria, mas o que o paciente perder força, perder massa, o que influencia? Influencia muito, influencia na vida, né? E inclusive, abrindo parênteses aqui, a Davita tem uma equipe de ponta na área de pesquisa, que é encabeçada pelo professor Heitor, professor Marvre, que a gente até fez uma parceria com eles são lá do Gama. É lá do Gama. Isso, aí eles desenvolveram um projeto, SarcAD, que é justamente para fazer esse mapeamento de sarcopenia nos pacientes em diálise, né? E, junto com isso, entender quais são os desfechos clínicos disso, né? Então, mais do que você só saber se o paciente está fraco ou não está, é saber o que vai acontecer com ele. Então, esse é um projeto gigante, é um projeto que tem várias unidades no Brasil que eles estão fazendo. Aqui em Brasília, todas as unidades que nós estamos, nós abrimos as portas para poder fazer essa parceria com eles. E Davita Juiz de Fora, Davita Bauru e Davita Goiânia também vão participar, além de unidades lá em Portugal, nesse projeto que é muito grande. E isso vai trazer muita ferramenta, muita robustez na forma de atender o paciente. Já está acontecendo agora,
nessa parceria, eu até falo que a pesquisa e a prática clínica ela tem que estar sempre junto, é arroz com feijão. Ela tem que estar bem temperada, porque o grande beneficiado é nosso paciente, né? Se você tem uma pesquisa encabeçada de ponta e uma clínica de ponta também, juntando só dá sucesso. A parte de pesquisa ela é fundamental no processo todo das unidades, porque você pega, trazendo ela para a realidade do paciente, a pesquisa para a realidade fica mais fácil da gente elaborar técnicas para o cotidiano do paciente. Então, formas de testes mais simples quando eu converso com o pesquisador. Às vezes o pesquisador fica lá só no computador dele e cria métodos mirabolantes lá, de aparelhos caríssimos, para avaliar coisas que a gente não consegue aqui na prática, né? Então, por isso que esse link é muito importante. E a sarcopenia é fundamental esse trabalho com o paciente. Caiu, morte, né? Quedas, morte, tudo isso tem relação com essa perda de massa muscular. Doutor, qual é a diferença entre aneurisma e pseudoaneurisma? O aneurisma, né, a definição teórica, né, é uma dilatação do vaso, né, que envolve toda a parede do vaso, né. O pseudoaneurisma, ele não envolve toda a parede, né, ele é uma dilatação do vaso, né, onde é só um pedaço, um segmento do vaso ele é acometido, né. A definição seria essa. Doutor, vivemos um tempo muito difícil aí na pandemia e podemos observar que vários pacientes com Covid desenvolveram trombose venosa profunda. Exames como o dedímero tiveram bastante alterados em vários pacientes. A Covid-19, ela pode ocorrer alguma alteração no acesso vascular devido à Covid? Pode, né? A gente teve várias fases, né, da Covid por variantes diferentes, né? E tivemos algumas delas mais trombogênicas que outras, né? O que acontecia? Né? Tinha um aumento de coagulação sanguínea, né? Principalmente por inflamação da parede dos vasos, né? E às vezes acontecia da fístula trombosar mesmo, ou do catéter gerar alguma trombose, né? na veia profunda, né? Tudo isso somado à inflamação causada pela Covid, né? Podia acontecer sim. Tá ótimo. Doutor, em caso de obstrução, como a fístula pode ser reabordada? No caso de obstrução completa, né, que a gente chama de trombose da fístula, existem várias maneiras da gente fazer o salvamento dessa fístula, né? Desde procedimentos menos invasivos até procedimentos mais invasivos, né? O que era mais feito até alguns anos atrás, né, era uma cirurgia que a gente chamava de trombectomia, onde a gente fazia uma anestesia local ou um bloqueio de plexo nervoso do braço, né, por exemplo, e fazia uma dissecção, um corte pequeno sobre a fístula, acessava a veia, abria a veia, tirava os coágulos dali, né. Hoje em dia a gente faz alguns métodos mais modernos, né, onde às vezes a gente nem faz corte mais, né. Algumas vezes a gente pode deixar um catéter que ele vai injetando um remédio que a gente chama de trombolítico, né, e esse remédio dissolve os coágulos ali da veia, ou então a gente vai com um catéter que aspira esses coágulos ali de dentro da fístula, né. O mais importante é descobrir por que essa fístula parou de funcionar, por que ela trombosou, né. É mais importante do que remover esses trombos, né, porque se a gente só remove os trombos, vai parar de funcionar de novo após alguns dias, né. Normalmente essas fístulas elas param de funcionar por estenoses, né, que é uma formação de uma cicatriz dentro do vaso, né, normalmente por punções repetitivas ou pelo próprio turbilhonamento do sangue que passa ali, aumenta a inflamação, vai formando uma cicatriz mesmo ali dentro, né. Depois que a gente remove os coágulos, a gente identifica, né, onde que estão essas lesões e aí a gente faz um tratamento dessas lesões para evitar que ocorra uma trombose precoce, né. Esse tratamento é feito através da cirurgia endovascular, né, onde a gente faz uma angioplastia, seja ela só com um balãozinho que a gente insufla dentro do vaso, ele amassa essa placa
né, essa cicatriz que está ali, e o fluxo volta a passar normalmente, né? Alguns outros casos a gente não consegue dilatar direito essa placa, né? E então hoje em dia a gente tem alguns stents, né? A gente chama de stent graft, né? Que são alguns stents revestidos, muitos deles próprios para fístula, né? Onde a gente coloca por dentro ali do vaso e ele faz força para manter o vaso aberto e o fluxo continua passando normalmente. Doutor, então, tendo em vista essas complicações e que o cuidado é o melhor remédio, o que o paciente precisa fazer? Quais são os cuidados que eles devem ter com a fístula e com os catéteres? Em relação às fístulas, né, o paciente tem que conhecer bem o corpo dele, né? Todo dia palpar o frêmito da fístula, né, que é aquele chacoalhar O frêmito que a gente... é a que fica vibrando. Isso, aquela vibração sobre a veia, né? E ele mesmo vai se acostumar com aquilo. Coloquei a mão hoje, estou sentindo bem. No outro dia pode ser que ele vai sentindo que está mais fraco, né? Isso deve ligar um sinal de alerta e ele avisar o médico, a enfermagem que está lá na sala de hemodiálise e falar, hoje minha fístula não está legal, estou achando que ela está fraca. E aí sim a gente tem que fazer um ultrassom, faz o ecodoppler, né? E a gente já consegue descobrir essas estenoses dentro da veia de maneira mais precoce para evitar que forme esses coágulos lá dentro, né? E o paciente não precise de uma cirurgia maior para desobstruir e depois fazer angioplastia, né? Outras coisas que tem que prestar atenção em relação à infecção, os sinais de roubo de fluxo, né? Da periferia do braço, né? Da mão ficar com dor, ficar dormente, ficar mais fria, mais pálida, né? E isso também tem que ser informado para o nefrologista, para o pessoal de toda a equipe ali da sala de hemodiálise, né? Para que possa ser encaminhado para o cirurgião vascular de maneira mais precoce, né? Muito bom. Tá ótimo, doutor. Obrigada. Obrigado. Nós vamos iniciar agora o nosso quadro Verdade ou Fake. Doutor, verdade ou fake? A fístula é melhor que o catéter? É verdade, né? Principalmente as fístulas com veias, né? Igual eu tinha falado anteriormente, né? Elas são melhores porque é uma própria veia do paciente, né? Então, o risco de infecção é muito menor. A durabilidade dessas veias, dessas fístulas, né? É muito superior aos catéteres, né? Ou fístulas com prótese também, né? Mas os catéteres não são grandes vilões, né? Eles salvam a vida na hora que precisam, né? Mas a gente tem sempre que dar mais valor para as fístulas mesmo, tá? Fisioterapeuta Fábio, os pacientes que têm fístula, esses pacientes, eles são liberados para que eles realizem atividades com peso? Verdade. É possível, sim, né, trabalhar com peso, com carga, com esses pacientes. Não existe um protocolo fechado, algo já determinado, desenhado pela literatura. Mas existem estudos que já demonstram o benefício da atividade física e que não tem interferência tanto com a fístula. Porém, vale ressaltar que tem que ter uma fístula bem avaliada pelo vascular, né? O contexto de atividades físicas que você comprime a área da fístula nem deve ser evitado, não pode fazer, né? Então, não pode fazer dessa forma. E a quantidade de peso é até uma demanda muito grande nas perguntas dos pacientes. Quanto que eu posso pegar? Posso pegar 20 quilos? Posso pegar 1 quilo? Né? De forma geral, até como forma de cuidado, em geral, a equipe sempre orienta pouca carga, né? Pouco peso, 2 quilos, 1 quilo, 2 quilos. Porém, se ele for na padaria, for na supermercado, às vezes ele pega mais que 2 quilos, né? Então, o que a gente preconiza para os nossos pacientes? Uma avaliação bem feita e, gradualmente ganhando força com ele, né? Então, os pacientes, ele tem se você pegar aí históricos aí de pacientes, até na internet aí, tem diversos pacientes que fazem atividades assim que você olha e você até assusta. Mas existe um acompanhamento, para alguns, né? Existe um acompanhamento, existe uma progressão de carga, de volume de exercício para chegar a esse nível. Não é de um dia para o outro, vamos lá, vai para academia de uma vez. Vamos né? fazer academia. Ótimo. Doutor, uma hipotensão paralisa a fístula? Ela não paralisa, mas pode paralisar,
tá? Isso é verdade. Quando a pressão sanguínea cai, né, diminui a força do sangue que está passando ali pela veia, né? Se essa veia já tiver alguma estenose, algum grau de entupimento, ou se essa pressão cair demais, né, pode vir a coagular, tá? A gente costuma falar assim para os nossos pacientes, né? Sangue que corre devagar, ele tende a formar coágulo mesmo, né? Então, quando essa pressão cai, pode formar assim. Físio, o exercício aeróbico, ele é mais efetivo do que aqueles com resistência para os pacientes em estágio conservador, que são aqueles que não entraram em terapia renal substitutiva? Certo. Bom, eu diria que é fake, né? É? Diria que é falso, porque não dá para a gente falar se é melhor ou pior um exercício aeróbico ou resistido, né? Existe uma necessidade da pessoa. Então, numa avaliação, você vai entender o que ela precisa mais, né? Então, é um paciente que ele tem uma tendência a diabetes mais descontrolado, o resistido ele vai entrar melhor para esse paciente, né? Mas a associação do resistido com aeróbico é o contexto melhor, né? Então, não dá para a gente falar esse resistido é melhor do que aeróbico é melhor que resistido, né? É muito essa particularidade. Quadro clínico, né? Então, um exemplo, você pega lá um paciente, se você formata uma caixinha de atividade para todos os pacientes, aí vai fazer aeróbico, vai fazer resistido, assim, tantas vezes. De repente aparece um paciente com um desgaste, uma artrose no joelho e no tornozelo. E aí? Quebrou o protocolo, né? E agora? Então, vamos bolar uma atividade que eu consiga fazer o aeróbico e o resistido com ele. A gente também preconiza sempre o sabor da atividade física. Não dá para a gente colocar as pessoas para fazerem atividades que elas não têm prazer em fazer, né? O importante é ser prazeroso. Então, às vezes, ele não gosta de ir para a academia, mas ele gosta de fazer uma dança, ele gosta de nadar. Então, é por isso que é importante essa avaliação, essa observação, além da clínica ali, ver um pouco mais essa questão humana, para poder oferecer algo de qualidade para o paciente. Muito bem. Doutor, no momento em que ocorre a infiltração, o ideal é fazer a compressa fria? Como funciona essa questão? O ideal é fazer compressa fria mesmo, é verdade, tá? A infiltração é quando o furinho da agulha, ele extravasa sangue ali da veia e os tecidos ao redor eles são infiltrados por sangue, né? Ali a gente tem que fazer uma compressão leve, né? Não pode comprimir demais a fístula, né? E a gente usando essa compressa gelada, né? De água fria mesmo, faz com que o vaso ele se contraia, né? E isso aí consegue estancar melhor o sangramento, né? E diminuir essa infiltração, tá? Quanto antes isso aí for feito é melhor, tá? Quanto menos infiltrar, menos sangue ao redor da fístula vai ter. Isso aí pode fazer uma pressão sobre a veia e ela colabar e trombosar também. A gente já viu acontecer algumas vezes, tá? Então, isso é verdade. A fisioterapia, ela é indicada para o paciente renal pós-Covid? Aquele paciente que teve Covid, às vezes não precisou nem de internação, mas como a Covid ela afeta os pulmões, a fisioterapia se enquadra nessa questão? Então, a fisioterapia é indicada para o paciente pós-Covid? Sim, ela é totalmente indicada para o paciente pós-Covid, né? Naquele contexto que a gente vem conversando aqui, da fragilidade do paciente renal, ele tende a sentir um pouco mais do que uma pessoa que não tem a doença renal. Então, é importante o trabalho de um incentivo de atividades para esses pacientes. Tem um artigo que eu achei bastante interessante, que ele trouxe uma observação dos pacientes que estão em estágio conservador e dos pacientes que estão em hemodiálise no período pico da COVID, né? Em nível de atividade física. Os pacientes que estavam em diálise estavam mais assistidos com atividade física do que os conservadores, né? Porque eles ficaram mais parados, todo mundo ficou mais parado na Covid, né? Nesse período. Fechou a academia. Fechou tudo. Então, e nas salas de diálise continuou, né? Continuou, a atividade física continuou com as equipes, né? Então, não parou. Então, o paciente ele ficou mais assistido até dentro da diálise do que um estágio conservador que estava fora da diálise, né? Muito bem, importantíssimo.
Doutor, então um paciente no estágio conservador, ele pode fazer uma fístula? Pode sim, e é muito importante, né, que isso seja explicado para o paciente, né? Eu costumo dar exemplo para os meus pacientes que a doença renal é como se fosse um time de futebol, né? Começa com 11 jogadores de cada lado. Se um é expulso, os que sobraram têm que correr a mais para suprir aquele que tá fora, né? A doença do rim é mais ou menos a mesma coisa. Quando a célula começa a sofrer, né, as outras têm que trabalhar mais, né? Por isso que a doença é crônica e progressiva, né? O time está com 10 jogadores, tem que correr a mais. Perdeu mais um, são 9 que tem que correr atrás da bola. Isso aí vai só fazendo com que eles cansem mais rápido, né? E do rim é mais ou menos a mesma coisa. A gente classifica a doença renal em estágios, né? Sendo que o último estágio é quando o paciente precisa de hemodiálise. Normalmente no paciente que já está no penúltimo estágio, que a gente já prevê que ele vai precisar de hemodiálise no futuro, esse é o paciente ideal para a gente fazer uma fístula com veia do próprio braço, né? Igual a gente falou anteriormente, a fístula demora um tempinho para ela ficar madura, né? Então é bom que a gente faça essa fístula antes dele precisar usá-la, né? Porque já dá tempo dessa fístula tá boa, isso evita que ele precise colocar um catéter em caráter de emergência às vezes, né? Às vezes já chega com potássio muito alto, com a gasometria alterada, e a gente vai fazer uma cirurgia, por mais que ela seja pequena, quanto mais emergência for, pior para o paciente, né? Então, o ideal é que esse paciente já no estágio pré-dialítico, ele faça a fístula antes de precisar, tá? E ele pode ficar com a fístula sem utilizar durante a vida inteira? Às vezes durante a vida inteira. A gente é até comum pegar, né, pacientes que tiveram fístula, né, fizeram a fístula e acabou ficando 1 ano, 2, 3 anos sem precisar usar, né? E às vezes nesse intervalo, saiu o transplante. Aí transplanta, depois a gente desliga essa fístula, né? É uma pequena cirurgia, a gente faz uma anestesia local e amarra essa fístula ali, né? E a veia fecha. E o paciente vive normal depois. Muito bom. Excelente trabalho que o senhor faz, doutor. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado pela sua presença, foi bastante esclarecedor. Que existem pacientes que realmente eles têm medo de fazer a fístula porque eles não têm aquele conhecimento. Se hoje a gente digitar no Google fístula arteriovenosa, obviamente, né, consequentemente, não vamos ver imagens tão boas, e isso acaba assustando as pessoas. E é isso que a gente quer, quebrar o gelo aqui, trazer a informação para que aqueles pacientes que têm a doença renal crônica estabelecida, que já tem um estágio avançado, que corre o risco de algum momento precisar de hemodiálise, já realizem a fístula. Por quê? Porque aquilo ali já vai estar preparado, não quer dizer que vai utilizar. Mas caso precise fazer hemodiálise, que já esteja pronto, já esteja com suporte físico, muscular adequado, respiratório, acompanhado com a equipe da nutrição, também muito importante. Então, que ele já, se ele precisar de fazer uma terapia, que ele já esteja até com o estado nutricional adequado e ele vai receber a terapia com bem mais conforto do que receberia em um hospital, numa emergência, com um catéter de curta permanência. Isso. Então, é muito importante. Muito obrigado pela presença, fisioterapeuta Fábio. Agradeço demais. Doutor, também, muito obrigado por terem aceitado o convite. E, Sara, mais uma vez aqui, estamos nesse programa e querendo levar informação para as pessoas sobre a doença renal crônica. Estaremos sim com novos projetos, com outros assuntos em mente que vamos abordar com outros profissionais também. Mas no mais é isso, obrigada a todos, até mais.